Bom dia, meus amados. Vamos esperar o pessoal chegando para a gente começar a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Vi que o irmão Ronieri já se encontra aqui conosco. Deus abençoe, irmão. Deixa eu só fechar a porta aqui. Nós vamos estar iniciando a nossa lição de Escola Bíblica Dominical nessa manhã da Segunda Igreja Batista em Cordeiro. Nós vamos estar falando hoje sobre a lição de número 5, cujo tema da lição é Jesus, a mão amiga. Nós estamos dando um tempinho para os demais irmãos entrarem na sala para acompanhar a lição desde o início. Então nós vamos dar início orando nesse momento. Nós vamos orar a Deus, pedindo a Ele que nos dê sabedoria para que nós possamos extrair desse conteúdo da nossa revista o melhor que pudermos. Vamos, incline sua cabeça aí no seu lar, nós vamos estar orando ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por esse domingo, o dia, Deus, que separamos para Ti, o dia que separamos, Deus, para estudar a Tua Palavra, Escola Bíblica Dominical, culto. Nós, nesse tempo, estamos um pouco afastados da igreja, mas nós não deixaremos de estudar a Tua Palavra, não deixaremos de cultuar a Ti, Senhor. Eu peço que Tu nos abençoe nessa caminhada dessa manhã. Peço que Tu abençoe a cada irmão, Senhor Deus, que vai acompanhar conosco, estudar conosco a lição, que possa ser uma lição bem proveitosa para cada um de nós. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pela saúde que Tu nos deste, muito obrigado pela oportunidade, Deus, que Tu nos deste de ver mais um dia, Deus. Cuide, Deus, daqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que estão com os seus parentes enfermos, os que estão enlutados, Deus. Cuide de cada um deles, Deus. Conforte, console, em nome de Jesus. Dá-nos uma lição na Tua presença. Fale com o Teu Espírito Santo aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, nós vamos dar início à nossa lição da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos estar estudando a lição de número 5, que fala o seguinte: Jesus, a mão amiga. E essa lição ela começa nos levando a ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, de 18 a 20. Nós vamos iniciar lendo esse texto. Diz o seguinte a palavra. 2 Coríntios, capítulo 5, se você tiver com sua Bíblia à mão, abra a sua Bíblia, de 18 até o 20. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Essa lição é uma lição que fala do ministério da reconciliação. Primeiro, Deus traz Jesus à terra para nos reconciliar com Ele e dar essa oportunidade para todo mundo. E essa oportunidade de reconciliação ela é única.
ela só é válida enquanto nós estivermos aqui nessa terra, aqui nesse tempo. Depois que partimos daqui, não temos mais oportunidade de nos reconciliarmos com o Senhor. Então nós vamos ler aqui o começo da lição, nós não vamos ler toda a lição, nós vamos ler algumas partes e tirar o que de melhor podemos ter para essa manhã. O texto começa dizendo o seguinte: uma questão muito discutida quando se analisa o pensamento de Paulo é qual é o centro ou ponto básico do conteúdo da sua mensagem. Durante muito tempo, por causa da reforma protestante, da qual somos herdeiros, afirmou-se que o ponto central do pensamento de Paulo fosse a justificação pela fé. Nosso próximo assunto. Mas, sem depreciar esta doutrina, nos últimos tempos, os teólogos têm apontado outra doutrina exposta pelo apóstolo e a veem como seu pensamento central, a doutrina da reconciliação. Isto não diminui a doutrina da justificação pela fé, como veremos no próximo estudo. Pelo contrário, amplia. Mas fiquemos hoje com a doutrina da reconciliação. Hoje estou vendo aqui que a irmã Zilda também já entrou aqui no grupo para acompanhar a lição. O irmão João Batista também. Deus os abençoe. Esse texto, né, essa lição de hoje, ela começa trocando um pouco a visão daquilo que se tinha sobre o ministério do apóstolo Paulo. Os teólogos, os grandes estudiosos, sempre pensaram que o apóstolo Paulo falava muito sobre a doutrina da justificação pela fé. O foco central era esse, é ser justificado pela fé, é seguir a Deus, é servir a Deus. Mas, na verdade, o que o apóstolo Paulo sempre enfocou, não que não tenha focado também a justificação pela fé, porque ela é verdadeira, ele sempre focou foi a doutrina da reconciliação. O que é isso? Que os homens, nós, precisamos nos reconciliar com Deus. Nós precisamos voltar o nosso coração para Deus. Nós precisamos seguir aquilo que Cristo veio fazer, ou seja, nós precisamos nos entregar a Ele para que possamos nos reconciliar com o Senhor. Porque não adianta a gente viver uma vida aqui nessa terra e a gente não ter um encontro verdadeiro com Deus. Então essa introdução, ela só nos dá o parâmetro, só nos dá a direção para entendermos que nós temos que nos reconciliar, né? Que a maior proposta do apóstolo Paulo, quando ele esteve aqui nessa terra, foi de ensinar ao homem que através de Cristo ele precisa se reconciliar com o nosso Senhor. Nós vamos passar para o tópico 1. O tópico 1, irmãos, é um tema um tanto quanto controverso, é um tema que não agrada aos corações dos homens, porque ele fala da inimizade entre Deus e os homens, ou seja, é a inimizade do homem para com Deus. E isso às vezes não encaixa muito bem na nossa cabeça, não encaixa muito bem no nosso intelecto. Nós achamos que não há essa inimizade, mas nós temos alguns textos da Bíblia que nos mostram que essa inimizade, ela é real, ela é verdadeira. O autor, ele não foi infeliz naquilo que ele colocou aqui, mas ele foi bem prudente e usou alguns textos que nós não vamos ler todos, mas vamos ler alguns que vão nos dar base para que nós entendamos que nós somos inimigos do Senhor enquanto não nos entregarmos a Ele totalmente. Tópico 1, o tema é a inimizade entre Deus e o homem. Isto quer dizer que o homem fora de Cristo não está reconciliado com Deus e que a inimizade entre os dois permanece. Algumas pessoas objetarão a isto dizendo: como Deus pode ser inimigo de alguém se Ele é amor? Evitemos raciocínios simplórios e argumentos baseados em sentimentalismo humano. A questão para nós deve ser sempre esta: o que a Bíblia diz sobre o assunto? Ela é autoridade
e não os nossos sentimentos ou impressões. Ou seja, o autor da revista ele deixa bem claro que enquanto não formos reconciliados com Deus, enquanto não entendermos o plano da salvação, enquanto não entendermos que Ele estendeu a mão para nós através de Jesus Cristo, nós somos inimigos de Deus. Nós estamos afastados de Deus. Eu sei que essa palavra inimigo de Deus é uma palavra muito forte, mas é isso que a lição traz para nós. E ele embasou esse seu conhecimento com alguns textos que são bem claros quanto a isso. Primeiro ele usou, nós vamos usar alguns aqui. Romanos capítulo 8, versículo 7 diz o seguinte: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Né? Tem um outro texto aqui que é Romanos 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, são textos que nos mostram que nós temos inimizade com Deus, que nós somos inimigos de Deus, enquanto não nos reconciliarmos com eles. Colossenses 1, 21 diz: a vós também, que noutro tempo ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras mais, agora, contudo, vos reconciliou. O que é importantíssimo para a gente nesse primeiro tópico aqui, né, com o tema de inimizade entre Deus e homem? É entender, colocar na cabeça, mentalizar que nós, enquanto não estivermos reconciliados com Deus, nós realmente estamos afastados, nós somos contra, nós somos inimigos. Porque se a gente não entender isso, a gente não vai dar o próximo passo. A gente não vai querer reverter essa situação, a gente não vai querer mudar essa história. No tópico 2 dessa lição, ele dá um ensinamento. Tópico 2 diz: como desfazer a inimizade. Ou seja, a partir do momento que você entende que há uma inimizade entre o homem e Deus, há uma inimizade entre a carne, as vontades da carne, os desejos do homem e Deus, se você consegue entender isso, poxa, realmente isso acontece. Poxa, realmente essa inimizade, ela é verdadeira. Realmente essa inimizade, ela existe. Se eu não penso, se eu não raciocino, se eu não sou movido, se eu não sou direcionado pelo Espírito, eu estou sendo direcionado pela carne. E se eu sou direcionado pela carne, eu não estou fazendo aquilo que Deus gostaria que eu fizesse. Quando a gente consegue se conscientizar disso, aí a gente indo para o tópico 2, a gente vai começar a caminhar um pouquinho mais. Tópico 2 diz: como desfazer a inimizade. Né? Esse tópico vai ser muito importante para nós. Ele diz o seguinte: como é possível desfazer a inimizade? Por sucessivas reencarnações? Ele faz algumas perguntas aqui que supostamente nos tornariam melhores, ou seja, se a gente for reencarnando, igual alguns pregam aí, a gente vai se tornar melhor pela prática de boas obras, doando as coisas, fazendo bem, demonstrando amor, demonstrando caridade, por cerimônias religiosas que acalmariam a Deus, ou seja, sacrifícios, adoração, cerimônia. A resposta está em 2 Coríntios 5, 18 e 19, que é o texto que a gente leu. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Ou seja, o que ele está falando aqui para a gente? Vamos ler o texto todo? Diz o seguinte: mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Ou seja, Deus tomou a iniciativa de cessar essa inimizade. Ele nos propõe a paz em Jesus. O que esse texto traz para nós? O que esse segundo tópico traz para nós de importante? É muito legal fazer caridade
é muito legal amar, é muito bom ajudar as pessoas. Nós estamos aqui nessa terra também para isso, mas nós não podemos esquecer de que a reconciliação, segundo a palavra, é a Bíblia que está dizendo. Não sou eu, pastor Egberto, não é um grupo de pastores, não são os teólogos, não são os estudiosos da Bíblia. É a Bíblia que está dizendo que a reconciliação com Deus só é possível em Cristo. Que foi Deus que estendeu a mão. Foi Deus que nos deu a oportunidade de nos reconciliarmos com Ele. Essa atitude partiu de Deus. Nada que fizéssemos aqui nessa terra nos permitiria nos reconciliar com Deus. Apenas aquilo que Deus nos entregou, que é a oportunidade de reconhecer o sacrifício de Cristo e a oportunidade de juntos estarmos começando uma nova história com Deus. Eu vou ler mais aqui o último parágrafo que diz o seguinte, desse tópico 2. A ênfase do ensino neotestamentário é que o homem deve se reconciliar com Deus. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5:20, que a gente já leu. É o pecado que causa a inimizade entre Deus e o homem. Cristo morreu para levar nossos pecados. 2 Coríntios 5:21. Não há motivo para continuarmos em inimizade. Somos chamados a sermos amigos de Deus. Tem um texto da Bíblia que fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E essa lição fala para a gente exatamente isso. Olha, são os seus pecados, são a vontade da carne, são os desejos humanos, a nossa natureza que faz a separação entre Deus e os homens. Se nós não conseguirmos vencer essa natureza, se nós não conseguirmos nos entregar ao Espírito de Deus, nós não conseguiremos nos reconciliar com o Senhor. Nós não conseguiremos cessar essa inimizade que o texto está falando. Nós não conseguiremos ser amigos de Deus. Deus estendeu a mão. Deus nos enviou Jesus. Deus nos deu a oportunidade de sermos amigos dele. Deus nos deu a oportunidade de cessar, com essa questão da inimizade com Deus, porque a nossa vida, a nossa natureza, os nossos pecados, eles afastam Deus de nós. Vamos para o tópico 3 aqui. Esse tópico 3 é muito interessante, porque ele fala de uma história curiosa que aconteceu com alguns soldados japoneses por conta da Segunda Guerra Mundial, A gente sabe que os japoneses, eles atuaram na Segunda Guerra Mundial ao lado, eles eram aliados da Alemanha. Só que a Alemanha acabou perdendo essa guerra. Essa guerra ela cessa em 1945, mas esse grupo de japoneses, eles estão num local, numa ilha em que essa informação não chegou para eles. E eles ainda vivem lá como se estivessem pensando que estariam em guerra, só que a guerra já havia terminado há 20 anos. Então o texto diz o seguinte: em 1965, soldados japoneses foram capturados em ilhas remotas do Pacífico. Eles não acreditavam que a guerra acabara em 1945 e ainda continuavam escondidos em florestas, lutando. Um deles foi capturado e voltou para dizer aos demais que a guerra acabara havia 20 anos. Alguém comentou sobre eles: gente estranha esta, lutando numa guerra que havia acabado há 20 anos. Mas muito mais estranho é o tipo de gente que continua lutando contra Deus. 2000 anos após Cristo ter acabado com a inimizade na cruz, 2000 anos após Cristo ter acabado com a inimizade na cruz, não há mais motivo para manter-se afastado de Deus. Ele nos reconciliou em Cristo e nos oferece a mão de amizade. A nós compete aceitar a sua mão, e a igreja compete a compreensão de que ela chama os homens a refazerem o bom relacionamento com Deus, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós
por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis a Deus. Ele faz uma comparação desse fato histórico que aconteceu, né, um fato curioso. A guerra terminou em 1945, mas como esse grupo de japoneses estavam numa ilha do Pacífico, eles ficaram lá até 1965 se escondendo e pensando que ainda estava em guerra. 20 anos após a guerra já ter terminado, eles continuavam lá sem saber que já tinha acabado, sem saber de notícias. E aí alguém faz esse comentário, né? Gente estranha essa, lutando uma guerra que já não existia mais. E aí ele faz a comparação com nós que somos servos de Deus, com aqueles principalmente que ainda não aceitaram a Cristo, aqueles que ainda não entenderam que a guerra já foi vencida por Cristo. Ele fala o seguinte: gente estranha somos nós, né? Que estamos lutando uma guerra que já foi vencida por Cristo na cruz. Ou seja, aqueles que ainda não entenderam o plano da salvação, aqueles que ainda não entenderam que Deus busca a reconciliação, aqueles que ainda não entenderam que Deus quer ser seus amigos, né? Deus quer ser seu amigo, aqueles que ainda não conseguiram ver na cruz o fim da guerra. Porque o que acontece? A vinda de Cristo, a crucificação de Cristo, a ressurreição de Cristo, ela enfatiza para nós que a guerra já terminou, a guerra já cessou, a guerra já não existe mais, a guerra foi vencida. Deus cria um plano, Deus manda Cristo, Cristo vem, cumpre um plano e a guerra está vencida. Não precisamos mais ficar lutando uma guerra que não existe. Ele fala para a igreja aqui no final: a nós compete aceitar sua mão e a igreja compete a compreensão. A igreja precisa compreender que ela é o mecanismo para que as pessoas se reconciliem a Deus. Para isso que Deus criou a igreja. Deus não criou a igreja à toa. Deus criou a igreja para que a igreja reconciliasse as pessoas com o Senhor. A gente tem que observar muito isso. Nós que somos servos de Deus, nós que estamos na igreja, nós precisamos observar muito isso. Poxa, a igreja está cumprindo o seu papel, a igreja está sendo instrumento para a reconciliação, a igreja está sendo instrumento para que as pessoas tenham a oportunidade de cessar essa inimizade que a lição traz com Deus. Isso é importante a gente saber. A igreja está fazendo o seu papel ou a igreja está se distraindo? Nós estamos nos distraindo com o quê? O que está nos distraindo? O que está fazendo com que a gente perca o foco, perca a visão do nosso papel principal, que é reconciliar as pessoas com Cristo? Isso é muito interessante nessa lição para a gente poder meditar, né? Esse é o último tópico dessa lição. E ele deixa um alerta para a igreja. Ó, vocês foram postos na igreja para ser o elo de reconciliação dos homens com Deus. Vocês estão fazendo ou estão sendo distraídos por um número aí enorme de coisas que não tem nada a ver com o evangelho? Precisamos ter cuidado, meus irmãos. Precisamos fazer aquilo que a palavra fala, aquilo que Deus deixou para nós, nosso papel principal, né? Nós não precisamos de igreja para nos agradar, nós não precisamos de igreja para massagear o nosso ego, para nos deixar felizes, para nos deixar alegres. O papel principal da igreja não é esse. O papel principal seu como servo de Deus não é esse. Nós somos revestidos do ministério da reconciliação. Nós não podemos esquecer isso. Às vezes a gente pensa que a gente usa a igreja para se divertir, mas não é para isso que a igreja foi feita. A igreja foi feita para reconciliar as pessoas, né? Nós vamos partir aqui para pensar e agir, que é o final da nossa lição. Deixar um abraço aí para Deise Rocha, que está assistindo com a gente, e para Miriam Lima, lá de Niterói, né? Minha prima lá. Deus abençoe vocês. Para pensar e agir, nós vamos encerrar a nossa lição
Tem 3 tópicos aqui para a gente pensar e agir. Eles dizem o seguinte: o primeiro, estamos separados de Deus por causa de nossos pecados. Somos inimigos dele porque ele é santo. Esta inimizade foi criada por nós e desfeita por ele na cruz. Em Jesus, Deus nos chama à reconciliação e nos oferece a sua amizade. Ou seja, essa inimizade ela foi criada pela nossa natureza humana. Essa inimizade ela foi criada lá no jardim do Éden. Mas nós temos a oportunidade de nos reconciliar através do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Não há outra forma, não há outro meio, não há outra ponte que nos leve até Deus, que nos reconcilie a Ele, senão a cruz, senão Jesus, senão o sacrifício que foi feito por nós. Tá? Tópico 2 diz o seguinte: nada há que possamos fazer que venha nos reconciliar com Deus. Ele fez a reconciliação, é obra dele. A parte ofendida tomou as medidas para acabar com a inimizade e a nós cabe aceitar o seu gesto de amor. Deus quer voltar a andar com os homens, como fazia no Éden. Em Jesus, ele veio habitar conosco e quer ser nosso amigo. Ou seja, a parte ofendida, a parte que foi afetada, que é Deus, ele tomou a providência para que isso cessasse, né? Para que isso terminasse. Então cabe a nós só aceitar, cabe a nós querer voltar ao relacionamento com Deus que Deus tinha com o homem lá no jardim do Éden. Lá foi perdido esse sentido de amizade com Deus. O pecado do homem, né? A gente fala assim, o pecado de Adão, a culpa de Adão, a culpa de Abraão. O pecado do homem, o pecado da raça humana, é o nosso pecado também. É ele que nos separa de Deus. E Deus já tomou as providências para que isso fosse revertido. E o tópico 3 diz o seguinte: a igreja tem responsabilidade de anunciar ao mundo que há uma reconciliação proposta por Deus e chamar as pessoas a fazerem as pazes com ele. Evangelização e missões são a igreja dizendo ao mundo que Deus estende a mão amiga na pessoa de Jesus. Ou seja, a igreja precisa evangelizar, a igreja precisa fazer missões, enviar pessoas, sustentar missionários. A igreja precisa fazer a sua parte na reconciliação. Nós temos que manter firmes a questão da reconciliação. Nós temos que ter isso como ponto central. O coração da igreja precisa estar pegando fogo para essa questão da reconciliação. As pessoas estão afastadas de Deus. As pessoas se afastaram por causa da natureza humana, por causa daquilo que foi perdido lá no jardim do Éden. Mas Deus mandou Cristo para que essa reconciliação fosse possível. Deus fez a parte dele. Jesus Cristo veio à terra e fez a parte dele. E nós, como seres humanos, mas nós mais ainda como igreja do Senhor, temos a responsabilidade de falar dessa reconciliação, de mostrar às pessoas que Deus está estendendo a mão através de Jesus para que elas possam ser verdadeiramente amigas de Deus. E como é bom ser amigo de Deus. Como é bom ter Deus ao nosso lado. Como é bom ter aquele que tem todas as coisas em suas mãos, todas as coisas debaixo do seu poder ao nosso lado. Nós estamos encerrando essa lição. Quero desejar para você um domingo abençoado. Hoje à noite nós teremos o nosso culto transmitido online às 19h30, dessa mesma página da igreja. E na quarta-feira a nossa igreja completa 25 anos. E nós vamos fazer um culto online. Não podemos fazer a comemoração que gostaríamos, não podemos fazer a comemoração que queríamos, mas nós faremos o nosso culto online. Deus te abençoe. Agradecer aqui aos irmãos que comentaram aqui, irmã Ronieri, João Batista, irmã Deise, irmã Miriam Lima, Luziane Carvalho, Rosilda Amparo e os outros irmãos que estiveram conosco nessa manhã estudando essa lição. Deus abençoe você. Vamos orar encerrando
mais uma escola bíblica dominical da Segunda Igreja Batista em Cordeiro. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pela lição. Muito obrigado, Deus, por cada irmão que acompanhou conosco, que aprendeu um pouco mais. Que nós possamos ter a noção, Deus, da nossa missão nessa terra como igreja, que é pregar aos homens a reconciliação com Deus, que é mostrar aos homens que Deus está com a mão estendida através de Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna com ele. E nós te entregamos a vida de cada irmão que esteve conosco. Abençoa-os, Deus, e nos dê um restante de domingo na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Grande abraço para você. Deus te abençoe neste domingo. À noite estaremos transmitindo o nosso culto online.